Boa noite, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui, falar um pouco de Samuel Weiner. Então, Samuel Weiner foi um jornalista que, como diz o título da nossa live, né, que revolucionou a imprensa brasileira. Samuel, ele nasceu na Bessarábia, em 1912, eu acho que o passado dele é muito próximo do passado de muitas famílias que estão aqui, né? Ele nasceu em 1912, em 1921 a família conseguiu sair da Bessarábia, né? Naquele contexto lá de pós-Primeira Guerra e Revolução Russa e tal. A família atravessa, vem para o Brasil, desembarca em São Paulo, eles vão morar no Bom Retiro, e Samuel é criado ali no Bom Retiro até 16 anos. Com 16 anos, ele vem para o Rio de Janeiro e vai morar na Praça 11. E a família do Samuel, os irmãos do Samuel tinham vindo antes dele, que foi o José e o Arthur, que eram os irmãos mais velhos dele. Eles vêm para a Praça 11 para trabalhar ali com venda de tecido, com leilão, com venda de porta em porta, e o Samuel vai trabalhar com os irmãos. E só que ele tinha um irmão, o irmão dele mais velho, o Arthur, que era muito envolvido na esquerda judaica da época, né? Ele era muito ligado, ele era um militante do sionismo trabalhista e socialista, que na época existia um movimento, né, internacional que se chamava o Poalesion. Aí o Samuel, junto com o Aaron Bergman, que é o avô da Ilana, né, eles fundam aqui no Brasil esse movimento, o Poalesion, e o Samuel era mais novo, mas ele se engaja ali também nesse movimento, e ele atravessa toda a juventude dele escrevendo para um jornalzinho, que era o jornalzinho do Clube Juventude Israelita. E aí, quando se aproxima ali da Segunda Guerra, mais ou menos 1935, 36, ele vai trabalhar no diário, num jornal que chamava Diário Carioca. Era o Diário Carioca, agora já me deu um branco, mas era um jornal grande aqui do Rio, que ele assina a coluna que chamava Jornal Israelita, e que trazia notícias da guerra, o que estava acontecendo no mundo. Então ele começa como jornalista aí, trabalhando, fazendo uma coluna israelita num jornal de grande circulação no Rio de Janeiro, que era uma coluna patrocinada pela comunidade judaica, para informar o que estava acontecendo no mundo. E aí ele começa ali, né, aí ele faz também uma revista que chamava Diário Israelita, com o Israel Diniz, e ele começa, então, a carreira dele toda ligada à questão judaica. Estamos falando do período da Segunda Guerra. E logo depois disso, ele funda uma revista que marcou época, uma revista chamada Diretrizes, que ela também nasce no combate ao nazifascismo e à ditadura do Estado Novo. Nessa revista, o Samuel ele já mostra que veio, assim, ele reúne uma equipe impressionante de jornalistas, né? Era Rubem Braga, jornalistas e escritores, era Rubem Braga, era Jorge Amado, era Raquel de Queiroz, era Carlos Drummond de Andrade, era Moacir Vernete Castro, Otávio Malta, Augusto Rodrigues, Carlos Lacerda. Eles se juntam nessa revista, que era uma revista extremamente interessante, assim, muito literária, talvez fosse comparar, ela seria a Piauí da época. E aí o Samuel fica nessa revista de 38 até 44, quando o Estado Novo fecha Diretrizes, né? Ele era casado com a Bluma, que é tia de uma das nossas participantes aqui, da Ilana. Ele era casado com a Bluma, eles dois, o Estado Novo fecha essa revista, eles partem para o primeiro exílio, e aí eles passam pela Argentina, passam pelo Chile, vão para os Estados Unidos, vão para a França. Aí, ao chegar na França, eles vão cobrir o Tribunal de Nuremberg, é o único jornalista brasileiro a cobrir o Tribunal de Nuremberg, é o Samuel. Aí ele cobre também a reconstrução
lá do leste europeu, ele vai para a Iugoslávia, do Tito, consegue entrevistar o Tito, enfim, faz uma carreira de correspondente. E aí, quando é em 1946, né, 47, ele volta para o Brasil e vai trabalhar para os Diários Associados, ele vai trabalhar com Chateaubriand. E aí, trabalhando com Chateaubriand, ele consegue entrevistar, é uma entrevista bem mítica, que eu conto com detalhes ali como aconteceu. Ele consegue entrevistar Getúlio Vargas, que então era o ditador exilado e seu ex-inimigo, né? Porque ele foi um ferrenho combatente do Estado Novo e tal. Aí, nessa entrevista, ele consegue lançar Getúlio Vargas. A entrevista tira o Getúlio Vargas lá do seu exílio, né? Ele tinha sido deposto em 45, estava isolado no Rio Grande do Sul. A entrevista do Samuel traz ele de volta para o teatro da política. E aí, quando o Samuel é o único jornalista a cobrir a campanha do Getúlio, a imprensa inteira cobre o Eduardo Gomes, que era o concorrente, dá uma força enorme para o Eduardo Gomes, mas o Getúlio vence a eleição. Quando o Getúlio vence a eleição, o Samuel é seu aliado de primeira hora, e aí o Getúlio pergunta para ele, por que tu não fazes um jornal? Assim nasce A Última Hora, em 1951. E A Última Hora chega revolucionando tudo, mudando toda a cara da imprensa. Muda em vários sentidos, muda esteticamente, né? Os jornais eram muito feios, a imprensa estava muito estacionada no tempo, né? Tinha vivido aí 15 anos de ditadura. O Samuel traz um jornal revolucionário que muda a diagramação, que introduz a fotografia como linguagem, começa a pagar bem os jornalistas e faz um jornal nacionalista e trabalhista abertamente getulista. E aí começa toda a história de Samuel Weiner como esse grande ícone da imprensa brasileira, que vem para revolucionar e mudar tudo na imprensa. Eu acho que seria melhor, assim, eu ficar falando, vocês me perguntarem o que vocês gostariam de saber de Samuel, da sua primeira fase da vida ali. Samuel foi vítima de uma campanha antissemita muito forte. Ele lança esse jornal incomoda muito os poderosos, incomoda muito a imprensa. E quando em 53, o Carlos Lacerda move uma campanha extremamente violenta contra ele, que tinha ali, sim, um ranço antissemita, ele é chamado de judeuzinho, de russo branco, na imprensa, e aí descobrem que ele não nasceu no Brasil, que ele era da Bessarabia, e aí ele quase perde a nacionalidade, ele é condenado por falsidade ideológica, e a comunidade judaica de São Paulo vem em socorro a ele e faz um depoimento falso, dizendo que ele tinha nascido lá, porque eles tinham nada. Então, tem toda uma história do Samuel ligada. Ai, tá dando um eco. Merda, hein? Jaime, silencia teu telefone, tua tela aí. Benaião, silencia aí. Muito ligado à questão judaica. Ele começa no jornal do Clube Juventude Israelita, passa para o Diário Israelita, que é essa coluna, e ele vem atravessando toda a carreira dele até essa CPI que marca a vida dele, né? Ele é extremamente perseguido, extremamente combatido. Aí, quando Getúlio se suicida, ele está preso, ele tinha sido condenado a 1 ano de prisão. Quando Getúlio se suicida, ele vai preso, ele fica um tempo preso. Aí, quando o JK ganha a eleição, ele volta e A Última Hora segue forte até o golpe de 64. Com o golpe de 64, ele é exilado em Paris, e aí começa a derrocada do Império Última Hora, que chegou a ter 7 jornais no Brasil, assim, e foi de extrema importância para mudar a nossa história mesmo, a história da imprensa brasileira. Eu queria que vocês me perguntassem, eu acho que seria mais fácil, né? Eu dei um panorama geral aqui. Fazer uma pergunta? Claro, vamos lá, acho melhor. Olha só, primeiro, esse assunto, eu acho que me interessa muito o que você está abordando aí,
Mas eu tenho uma dúvida. O Getúlio Vargas, quando foi ditador, ele tinha um viés bastante antissemita, né? Inclusive proibiu a entrada de judeus aqui depois de 1935, etc. Eu queria saber como é que a comunidade judaica encarava o Samuel Weiner, já que ele era o homem do Getúlio na imprensa, né? Eu não sei como é que ele era bem visto pela comunidade judaica por estar apoiando um ex-ditador que realmente teve uma postura, em alguns momentos, bastante antissemita. Como é que a comunidade o via? Então, eu interpreto dessa forma. Assim, eu acho que durante o Estado Novo, o Getúlio realmente teve a deportação da Olga Benário, teve as leis que proibiam os judeus de entrar no Brasil, mas existia um contexto mundial ali, e o Getúlio ele tentou se colocar entre a Alemanha e os Estados Unidos. Assim, ele acendia vela para os dois santos ali na tentativa de conseguir o máximo de benefício para o Brasil, né? Tanto a Alemanha como os aliados precisavam do território brasileiro e o Getúlio barganhava ali com os dois lados. Eu não acho, sinceramente, assim, estudando a história do Getúlio, que ele fosse pessoalmente antissemita. O Estado Novo era antissemita, né? E aí, quando ele rompe com a Alemanha e se alia aos Estados Unidos, muda completamente esse cenário, né? E o Samuel, ele foi um cara que combateu muito o Getúlio, tanto que quando ele vai entrevistar o Getúlio, lá já depois, em 1949, o Getúlio fala que ele me pediu desculpas pelas safadezas que ele fez comigo. Tem uma carta do Getúlio que fala isso, assim. Então, quando ele se alia ao Getúlio, podemos dizer assim, é um novo Getúlio, né? É um outro Getúlio, é um Getúlio convertido à democracia, é um Getúlio que estava ali mais próximo agora, nesse momento, dos ideais de esquerda, porque ele defendia o nacionalismo, ele defendia as leis trabalhistas e tal. Então, eu acho que o Samuel, ele sempre teve uma relação muito boa com a comunidade judaica, assim, tanto que ele era muito amigo dos judeus ricos, né, lá dos Rabin, por exemplo. O Alberto Dines me disse que quando ele sofre a CPI, ele é muito apoiado pela comunidade judaica, tanto do Rio quanto de São Paulo. Inclusive, a comunidade de São Paulo se organiza para depor em favor dele, para atestar que ele tinha nascido no Bom Retiro, que não era verdade. Então, eu acho que teve esses dois Getúlios, se você me entende, assim. Um que foi muito combatido por ele e um que foi muito apoiado por ele, assim. Então, tem essa dualidade aí nessa relação, sabe? Legal. Eu acho que ele nunca foi mal visto pela comunidade judaica por causa desse momento da CPI aí, porque os judeus se organizam muito para defendê-lo. A posse do presidente eleito. Oi? Alô? Oi. Tem alguém falando? Parece que alguém falou. Não. Eu posso fazer uma pergunta? Eu queria saber o seguinte, o que te moveu? Por que escrever um livro de 500 páginas, mergulhar numa pesquisa dessa que você faz, por causa do Samuel Weiner? O que te levou a isso? Você é muito mais jovem, quer dizer, você não trabalhou em nenhum momento na última hora, ou sim? Você chegou a trabalhar na última hora? Não. Não. O que te levou a esse trabalho de anos e anos? Então, eu vou começar contando do começo, assim. Em 2013, 2014, né, com o Brasil extremamente convulsionado, com tudo que estava acontecendo ali, as manifestações de 2013, as manifestações contra Dilma em 2014, eu comecei a querer entender um pouco como a imprensa se coloca em momentos de crise. Assim. Eu estava numa crise pessoal, questionando muito meu papel como jornalista, questionando a imprensa brasileira, como ela se coloca e tal. E aí, nesse momento, eu fui viajar para Bali, coincidentemente com o neto do Samuel Weiner, que é o João Weiner, filho da Pink Weiner, que é a filha dele. O João era fotógrafo da Folha, eu repórter, fomos para Bali.
E lá, um dia, conversando com o João, eu falei para ele que a gente conversando sobre o Brasil, ele tinha feito um filme sobre junho, um filme que se chama Junho, de 2013, e a gente conversando sobre tudo que estava acontecendo, eu falei para ele que eu achava que o avô dele, o Samuel Weiner, a história dele poderia nos ajudar a compreender o Brasil do século XX, né, pelo ponto de vista da imprensa, que ele esteve em todos os momentos importantes, desde a Revolução de 30 até a ditadura militar. Então, que eu achava que estudar a história dele era uma forma de entender o Brasil e de entender a imprensa e de conhecer um pouco mais da nossa história. E eu já era fascinada por ele, porque eu li o Minha Razão de Viver quando eu estava na faculdade e fiquei muito fascinada por ele. E aí eu voltei, quando a gente voltou, o João falou, por que você não faz a biografia? Aí eu falei, eu não tenho estofo intelectual para encarar, eu não conheço a história do Brasil tanto assim, fiquei me dando mil desculpas. Mas aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a ler mais sobre Samuel Weiner, a estudar um pouco, e eu falei, cara, bom, vou encarar. E aí eu fui atrás da Companhia das Letras, que abraçou o projeto comigo, e foi isso, foi um desejo de compreender o Brasil pelos olhos da imprensa, assim, como a imprensa conta a história do Brasil. E aí o Samuel é esse contraponto, né? Como ele funda um jornal trabalhista e nacionalista, ele era um contraponto para uma imprensa mais liberal, mais conservadora. Então foi por aí, foi esse desejo de entender esse jogo de poder. E que o Samuel representa muito bem. Assim, acho que o Samuel é o cara para a gente entender o Brasil, assim, olhando de outro ponto de vista. Ok, mais perguntas podem fazer. Ué. O Samuel Weiner em relação a Israel, como é que ele pensava Israel? Então, o Samuel Weiner, como eu disse no começo, o irmão dele, o Arthur Weiner, foi um militante sionista de primeira linha. Assim. Foi um cara que trabalhou na fundação do Polesion aqui no Brasil, foi muito ligado aos jornais sionistas, né, ao jornal do Aaron Bergman, especialmente, que era o Yiddish Press. Então, o Samuel ele tem uma formação sionista, né? Ele foi um sionista trabalhista socialista, né? Um apoiador do Ben-Gurion. E ele foi um jornalista que cobriu o nascimento de Israel. Quando Israel, no dia que os ingleses se retiraram, ele estava lá. Tem essa história contada. Ele, inclusive, ele consegue se embrenhar lá num grupo judaico eu esqueci o nome agora. Enfim, mas ele se embrenha ali, ele viu bombardeios, ele cobriu muito de dentro, assim, junto com os judeus, o nascimento de Israel. E ele carrega isso para a vida toda. O Moacir Werneck de Castro, não sei se vocês conhecem, foi um grande jornalista, um grande amigo de Samuel, que inclusive era primo do Carlos Lacerda, conta que a única vez que eles brigaram na vida, eles foram amigos a vida inteira, a única vez que eles brigaram foi uma vez que o Moacir falou para ele que era contra Israel, contra a criação de Israel. E foi a única vez que eles brigaram. Engraçado, assim, que o Samuel é um cara que ele nunca... o judaísmo passou a ser uma coisa pessoal para ele. Ele não era um cara que frequentava a comunidade ou que frequentava a sinagoga. Os filhos cresceram sem nenhuma relação com o judaísmo e tal. Mas ele era um cara muito marcado por tudo que ele viveu, né? Um imigrante que chega aqui sem documentos, ele não sabia a data de nascimento. Então, ele é muito marcado por isso, assim, ele tem uma questão muito profunda, né? Acho que todo mundo, os imigrantes de primeira geração, né, carregaram isso muito forte. Ele tinha uma coisa de se autoafirmar brasileiro o tempo inteiro,
de ser mais nacionalista do que os outros. E eu vejo tudo isso como um sentimento ali, né, do escorraçado, da pessoa que sofreu essa diáspora e que precisava se afirmar brasileiro, encontrar sua pátria. Então, assim, me contaram uma história que uma vez eles foram, por exemplo, cobrir o nascimento de Brasília, lá quando Brasília estava sendo inaugurado, e era abril, né? E aí mexeram na mala dele para procurar alguma coisa e acharam lá os pãezinhos, porque era peça, sabe? Ele tinha lá escondidinho dentro da mala dele, sabe? Então, assim, embora ele não saísse alardeando, sou judeu, e não tivesse essa militância na vida adulta dele, mas isso é bem forte nele a vida inteira. Eu vejo assim. Carla, isso é uma coisa que eu posso falar de vida, né? Toda a família da minha avó, da Noia, do Samuel, que pouco que eles viveram juntos, e do Bluma, eles tinham muito judaísmo como uma questão cultural. Era menos religião e era mais tradição. Então, eles não eram de sinagoga, eles não eram de fazer nenhum alarde, mas era uma coisa, assim, um sentimento sionista, era uma tradição, era um orgulho, era uma característica deles, né? Eles tinham aquela coisa do povo, mas não da religião. Eu pude dar isso alguma que eu luz, estava dizendo, assim. Eu acho que Samuel ele era mais judeu na questão política, né? De ser sionista ali na hora que precisou ser, e de participar dos movimentos, de cobrir o nascimento de Israel, de cobrir o Tribunal de Nuremberg. Inclusive, tem uma carta muito interessante da Bluma, que eu cito no livro, que ela escreve para sua avó, para Noia, contando o sentimento que eles tiveram na hora que um campo de concentração na Alemanha, isso em 1946, e ela descreve as paredes sujas de sangue, ela fala que as paredes já estavam pintadas, mas ela viu o sangue brotando debaixo da tinta, ela fala do rancor que eles sentiram pelos alemães, que eles não sentiram tanto rancor pelos alemães como eles sentiram quando eles chegam em Nuremberg. Então, é isso, né? A questão talvez não religiosa, Carla, queria fazer uma pergunta, Carla. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Curiosidade, na época da Última Hora, o Samuel Wagner era o único judeu no jornal da Última Hora ou tinha mais judeus? Teve o Alberto Dines, que ele chama. Não teve Sirotsky também? Família Sirotsky não estava lá também? Diretor comercial, era o outro. Era o Naum, que era o primo, que foi para Israel. E o Sani, que foi diretor comercial. Teve família Sirotsky. Sani Sirotsky. Foi, né? A irmã mais velha do Samuel era casada com o Sirotsky, né? Era casada com... Lá do Rio Grande do Sul. Com o Maurício Sirotsky. Então, eu conheço a esposa do Sani Sirotsky, que é Carmen Sirotsky, da família Friedman. Ela está viva ainda. Foi irmã da minha ex-cunhada, vamos dizer assim. E eu me lembro dessa família Sirotsky participando da Última Hora na época. Foram perseguidos, teve aquela história toda. Por isso que eu perguntei quantos judeus tinha na época no jornal Última Hora. Bom, aqui tem dois. Parabéns pela... Os irmãos aqui tem dois. Aqui tem o Henrique Veltman, que eu estou vendo. Moisés trabalhava. O Moisés era um judeu. Comecei a minha carreira na Última Hora. E o Henrique Veltman, que eu estou vendo aí. Foi? Dos últimos momentos do Samuel. Surpresa, hein, Moisés? Surpresa para nós, Moisés. Foi lá que eu comecei, com 17 Boa anos. Surpresa. O Henrique Veltman, que está aqui, era daquele da Rádio Globo, que fazia aqueles programas, fazia novela também, não fazia? Irmão dele. Entra aí, Henrique. Irmão dele. Cadê o Henrique? Está aí? Não sei. Ele estava, eu vi. Eu queria fazer outra pergunta. E a relação dele com a Danusa Leão, que foi assim, uma coisa muito comentada, muito glamourosa? Então, é muito engraçada essa história, porque
o Samuel ficou casado com a Bluma até 1948, por aí. Bluma fica em Paris, ele volta para o Brasil, aí eles se separam. A Bluma morre em 1950 de um câncer no seio. E nessa época ele teve um casamento rápido e ele teve um casamento rápido com a Isa Weiner, Isa Samota na época. E aí ele passa toda essa história da CPI, que eu contei para vocês, que a CPI investigou a origem do dinheiro que permitiu a ele fundar a Última Hora. Foi uma CPI movida pelo Carlos Lacerda, com o objetivo de derrubar o Getúlio Vargas. Aliás, matar dois coelhos com a cajadada só, né? O Lacerda tinha sido um amigo íntimo do Samuel e se torna seu grande algoz, seu inimigo número 1. Aí, ao fim dessa CPI, ele é condenado a 1 ano de prisão por falsidade ideológica, porque diziam que ele tinha... Diziam não, ele realmente tinha falsificado a documentação dele para se registrou brasileiro, né? E aí, quando ele está preso lá no quartel, lá no centro do Rio, começa uma romaria de pessoas para visitá-lo, né? Os artistas todos iam lá visitá-los, as pessoas de esquerda e etc. E aí, um belo dia, chega Danusa Leão. Danusa Leão tinha 19 anos, era uma modelo, ela era modelo da Chanel em Paris, assim, tinha vivido muitos anos em Paris. Ela volta para o Brasil, linda, famosa, capa de revista. E aí ela contou que ela estava num bar em Copacabana com os amigos. Aí chega um amigo dela e fala assim: vamos lá na cadeia visitar o Samuel Weiner. Aí ela falou que não sabia se ele era gangster, ladrão, assassino, mas ela achou divertido aquele programa e visitar alguém na cadeia, todo mundo estava indo, ela foi também. Aí ela disse que quando ela chegou lá na prisão, que ele a recebeu assim, com todo o seu charme, que ela se sentiu como se ela estivesse sentada num bar no Ritz e com aquele homem lá seduzindo. Ela falou que já saiu da prisão completamente apaixonada por ele, esperou ele sair da cadeia, quando ele saiu, eles se casam. E aí viveram 8 anos juntos, tiveram 3 filhos, até que ela cansou de ser a segunda na vida dele, porque a primeira era sempre a última hora. E aí ela se cansa e tem um caso com um grande amigo dele, que é o Antônio Maria. E aí eles se separam. Engraçado que Samuel vive essa história 2 vezes, né? Em Diretrizes, ele era casado com a Bluma, Rubem Braga era seu melhor amigo, trabalhava em Diretrizes, e Bluma se apaixona por Rubem Braga. Aí, Última Hora, Antônio Maria é seu funcionário, seu grande amigo, Danusa se apaixona por Antônio Maria. Então, as 2 mulheres da vida dele, ele perdeu para... Aliás, a Bluma se separou e voltou. Teve um caso com o Rubem Braga, mas volta para ele. A Danusa não. A Danusa tem um caso com o Antônio Maria e o casamento acaba aí. E teve a com o Nelson Mota também. Também teve uma com o Nelson Mota, que também era funcionário dele. Qual? Essa eu não sei. Nem eu. Tem que olhar no livro do Nelson Mota, mas ele tinha uma estagiária também, uma jornalista, sei lá, e o Nelson Mota era estagiário dele, que também trocou ele pelo Nelson Mota. Coitado. Essa eu nem sabia. Eu sei que ele e o Nelson Mota disputaram aquela menina que fez Garota de Ipanema, aquela atriz icônica que fez o Garota de Ipanema. Ele e o Nelson Mota meio disputaram ela, e quem acabou levando foi o Tasso de Castro. Não foi nenhum nem outro. Samuel era muito bom com as mulheres, assim, ele era muito charmoso, né? O Moisés pode falar melhor que eu, mas assim, o charme do Samuel era uma coisa imbatível, pelo jeito. Ele seduzia homens, mulheres, políticos. Sedutor. Todo mundo se apaixonava por ele. Assim você compromete o Moisés. Não, mas no sentido de seduzir, deixar as pessoas encantadas, né? Ele era um encantador de serpente. Você apaixonava. Deixava mesmo. Ele era um sedutor, ele tinha isso. Era impressionante. E para quem trabalhou lá 2 vezes, eu fui para lá com 17 anos, levado pelo Arthur, que era o pai do Ariel Weiner, que acabou fundando comigo e mais 5 amigos, o Henrique Velton está aí, o Henrique Bernardo, nós fundamos uma revista chamada Minorá, com o filho do Arthur, Ariel Weiner. E ele que me levou para a Última Hora. Eu fiquei lá 8 anos. Trabalhou na Última Hora há muitos anos também. Né? Claro,
Claro, claro. Ele que me levou para lá. Uhum. Eu tinha 17 anos, eu fazia direito. E aí, depois eu saí, enfim. E voltei exatamente depois de casado, em 67, 68, na lua de mel, em Paris. A gente estava lá, eu fui à casa dele, e é uma história que você conta, muito incrível no livro, né? Porque eles moravam no mesmo prédio, mas cada um num apartamento. Ele é da Nusa, em Paris, no exílio, né? Eles moravam... e aí ele dizia, eu estou voltando, e eu era da Embaixada de Israel, e ele me perguntou se eu queria voltar. Aí eu volto em 68 e ficamos, eu, o Henrique Bernardo, até 69, na última hora. Esse jogo de sedução era incrível. Não tinha ninguém que não gostasse dele, porque trabalhar com ele era uma... Você aprendia tudo com ele. Tudo, tudo. Você conta muito bem isso, como jornalista também, quer dizer, a mudança, a cara dos jornais. Isso é que era fundamental, isso que era impressionante. Era um sedutor da vida, ele vivia para o jornal, é que nem você disse. Quando a Danusa cansou de ser a segunda, a última hora foi essa loucura aí. Você tem esses testemunhos todos, e eu recomendo o livro, porque eu quero te parabenizar, porque me emociona muito, porque eu vivi muito esse tempo. E eu aprendi com você, quer dizer, a ter um outro olhar do Samuel. E aprendi a ter com você um outro olhar da história do Brasil. Porque você, com a tua pesquisa, você linka a vida pessoal com a história política do Brasil daquele momento. Isso é que eu acho muito bom, inclusive na própria tipologia do livro. Enfim, eu só posso te agradecer a você dar esse depoimento, e, para mim, me emociona muito, porque eu vivi duas fases importantes da minha vida na última hora e por causa da última hora. Obrigado e não interrompo mais. Nossa, seu depoimento é muito bem-vindo, Moisés. E a Última Hora foi um jornal realmente espetacular, né? Um jornal que reuniu, se você pega a Última Hora do primeiro ano, de 1951 até o final, né? Ela acaba em 1971, a Última Hora de Samuel Weiner, né? Porque depois ela é vendida. É uma coisa impressionante. Não existe nenhum grande nome do jornalismo brasileiro que não tenha passado pelo Samuel Weiner. Todos os grandes nomes. A gente pode citar de Nelson Rodrigues, a turma do Pasquim, todo mundo foi. É um arco que vai dos anos 50 aos anos 70, né? A geração do Moisés. E é muito impressionante. É um jornal muito inovador, né? O Samuel era muito ousado, então era um jornal ousado, um jornal que ousou mexer com a estrutura da imprensa brasileira, e por isso ele foi tão combativo, na minha opinião. Verdade, né? verdade. Depois da Última Hora, ele trabalhou em que jornal? Então, o Samuel, ele era uma figura também muito, como dizer, kamikaze até, né? O Samuel, ele era meio sem limite ali, ele ia até o fim das coisas. E quando a Última Hora acaba, ele está completamente falido. Assim. Eu tenho documentos que ele estava penhorando abajur para poder pagar as coisas trabalhistas, né? os direitos trabalhistas das pessoas que trabalhavam com ele. E tem cenas assim muito tristes, tipo... Um jornalista me contou que um dia está passando pela porta do gabinete dele, lá da sala da direção do jornal, e ele estava com toda a prataria dele em cima da mesa e com o irmão José do lado. Aí esse jornalista falou, nossa, me lembrou uma cena antiga dos judeus reunidos ali juntos para comercializar tudo que tinha, né? Então a falência dele foi completa, assim, completa. Quando ele perde o jornal, ele perde tudo. E aí, o que ele faz? Ele tenta lançar um outro jornal, não consegue, aí ele vai para São Paulo e volta a trabalhar na Última Hora agora como empregado, porque os Frias compraram a Última Hora de São Paulo. Então, a Última Hora de São Paulo vai para a Folha de São Paulo e ele volta a trabalhar como empregado do Otávio Frias. E aí ele fica lá na Última Hora de São Paulo um tempo, ele até consegue fazer um movimento bom lá, a Última Hora começa a ser reconhecida de novo.
Só que aí ele tenta de novo fazer um jornal dele mesmo, ele faz um jornal que chama Aqui São Paulo, que dura só um período curto, que ele vai à Nova Falência, e os últimos anos da vida dele ele passa como colunista da Folha de São Paulo. Ele vai escrever na página 2 da Folha de São Paulo e se torna de novo um funcionário ali, com toda a dignidade, que foi uma coluna que fez muito sucesso, que ele assinava SW, e ele recupera ali o prestígio dele e tudo, mas de 1970 até quando ele vai trabalhar como colunista da Folha, ele enfrenta muitas dificuldades, muitas. Porque, aliás, isso aí já vem a questão judaica de novo na vida dele. Ele fala isso no livro dele, que ele nunca tirou um tostão para ele nunca comprou um imóvel, realmente, ele nunca teve um imóvel no nome dele, ele era o único barão de imprensa que morava de aluguel, ele nunca guardou dinheiro, porque ele tinha muito medo, ele fala isso, se ele tivesse ficado rico, iam acusar ele de ser mais um judeu que enriqueceu. Então, assim, você vê como ele carrega muito forte esse antissemitismo, né? Porque, assim, qualquer pessoa ia comprar uma casa, ia juntar dinheiro, ia fazer o que qualquer empresário faz. E ele não faz e justifica, porque senão ele seria mais um judeu que enriqueceu. Então, todo o dinheiro que ele ganhou na vida, ele investiu em jornalismo. Ele nunca teve nada, assim, pessoal, nada. E ele morre muito pobre, assim, ele não tinha nem telefone em casa. Ele vende um carro para comprar um telefone para conseguir falar com o pai e a mãe, assim. Com o pai e a mãe, com os filhos, né? Com a Danusa e os filhos. Porque eles tinham ficado no Rio e ele para São Paulo. Então é isso, assim, ele teve essa carreira meteórica, se torna um dos maiores barões de imprensa do Brasil, porque nos anos 50, 60, a Última Hora vendia mais que qualquer outro jornal, disputava pau a pau com o Globo na banca, e quando ele perde tudo, ele vai à falência completa, assim, quando a Última Hora acaba com a ditadura. O Jaime escreveu que é Elô Pinheiro, é o nome que você estava querendo falar da... Elô Pinheiro, a Garota de Ipanema. A Garota de Ipanema? Era essa que você queria lembrar? Elô Pinheiro. Elô Pinheiro era a Garota de Ipanema, mas eu acho que não era essa que está no Nelson Mota, não. Vou pegar o livro dele para olhar, ver se eu acho fácil. Espera aí. Aí tem uma história também. Quando Getúlio Vargas foi eleito, em 1950, o Getúlio chama o Samuel e oferece para ele a embaixada de Israel. E aí ele falou que ele não queria ser embaixador, ele queria ser jornalista. Aí eles começam a falar de jornal e o Getúlio sugere para ele a criação de um jornal. Mas a primeira coisa que o Getúlio oferece para ele é a embaixada de Israel. É verdade. Algum filho dele seguiu o jornalismo? O neto. Ah, o neto. Qual o nome do neto? João Weiner. Foi da Folha há muitos anos e fez vários documentários. É um grande jornalista também. Fotógrafo, mas um grande repórter também. Legal. O Bruno, que é o filho trabalha... não, o filho dele que morreu era jornalista, né, Moisés? Trabalhava na Globo. Trabalhava na Globo. Samuca, né? Trabalhava na Globo. Só que o filho morreu muito cedo. Morreu, acho que 2 anos depois dele. De acidente. Um acidente de um carro da Globo, inclusive, indo para Búzios, né? Que era o Samuca filho. Quem mais? Rolante, você quer fazer pergunta? Queria ser... Rolante? O caso é o seguinte, eu também sou escritora, estou escrevendo já meu 2º livro, e o meu livro é mais em cima de questão de memórias. Eu nasci Rosém, sou sobrevivente do Holocausto, e eu casei com uma pessoa da família Fisberg. E aí a família Fisberg, quando chegou no Brasil, ela, na verdade, chegou também da Bessarábia e minha sogra me contava essa história de que tinha uma irmã do marido dela,
quer dizer que eu não conheci, porque ele já era viúvo, ela já era viúva quando eu conheci, e ele tinha uma irmã mais velha, e essa irmã era rica e era casada com o Weiner. E por isso a gente tinha um parentesco com o Weiner. Eu me lembro que eram considerados, o Weiner era considerado primos da família Fisberg. Inclusive, teve um momento que a Última Hora fez, como eu sou de Niterói, eu tinha o comércio em Niterói na época, e o Marcos, irmão do Samuel, mais novo, ele tinha vindo para fazer uma representação da Última Hora em Niterói, e ele ficou muito ligado a gente, porque ele não conhecia ninguém, ele foi procurar os primos, né? Era uma coisa mais ou menos assim. Mas existe uma história que ficou muito marcada para mim, e que eu tentei ler a biografia, inclusive, do Samuel, eu li da Vanusa, para poder ver se eu conseguia chegar a esse ponto. Contava a minha sogra, então, que quando ela veio para cá, que ela veio com o Samuel Weiner, que eles vieram no mesmo grupo, saindo da Bessarabia, as duas famílias, que era a parte da família Fisberg e a família Weiner, e todos iriam para essa residência, que era um palacete na Avenida Paulista, onde morava, então, no caso, a cunhada da minha sogra, né? Casada com o Weiner, que eu não sei o nome, e que eles tinham fazenda de café no Paraná. E em momento nenhum eu consigo achar esse caminho dessa história da fazenda do Paraná, que eles enriqueceram, a família Weiner tinha enriquecido e conseguiu trazer a família aqui a partir do momento das fazendas de exploração do café no Paraná. Até que, quando teve a crise do café, então eles voltaram para São Paulo. E, inclusive, no caso, meu sogro, né, ele tinha uma fazenda de café, mas em Avaré, no interior de São Paulo. E aí eu fico procurando se você... Então, minha pergunta seria se você tem algum conhecimento nesse sentido de que essa senhora poderia ser até tia do Samuel, ou, quer dizer, o marido dela podia ser o tio do Samuel Weiner, não ser pai, não, ser um tio ou um primo, mas que essa família era a família que eles chamavam muito, era a família Lerner e a família Weiner, que eram muito próximas. Então, o Salomão Lerner era irmão da mãe do Samuel, da Dora Lerner Weiner. Quando eles saíram da Bessarabia e vieram para cá, eles vieram com a carta convite do Salomão Lerner. Eu não sei de fazenda no Ceará, eu sei que o Salomão Lerner tinha um comércio em São Paulo, na Avenida, no Bom Retiro, que era um comércio de tecido, e eles mandam a carta convite, a família Weiner vem. Eles eram extremamente pobres. O Jacob Ginsberg, vocês sabem quem que é? Que era o editor da Perspectiva, que morreu recentemente. Ele era vizinho da família lá no Bom Retiro, e ele me fala que eles eram a família mais... Na cultura, que daqui a pouco começa a Roda Viva. Oi? Então é isso, assim, eu acho que não tem essa história do Paraná, não, mas os Weiner chegam convidados pelo Salomão Lerner e se instalam direto no Bom Retiro. Eles não têm nenhuma relação com o Paraná. Depois, no futuro, a Rosa Weiner, que é a irmã mais velha do Samuel, se casa com o Maurício Sirotsky no Rio Grande do Sul. Mas Paraná eu nunca ouvi falar. Que eu saiba, a família Lerner era de comércio em São Paulo. E é essa família que traz os Weiner da Bessarabia. E eles vêm em 1920, sai de lá em 1920, chega aqui no começo de 1921. E se instala em São Paulo, no Bom Retiro, na Rua da Graça. Sim, isso eu me lembro. Agradeço. Mas eu posso perguntar para você, assim, porque eu cheguei a conversar com algumas pessoas da família Lerner, que é tio do Samuel, são tios. Tá legal, depois a gente tenta se falar, então. Tá bom.
Quem mais? Muito bacana essa biografia dele. Muito bem. Parabéns, Carla. Obrigada, gente. Obrigada. Espero que... Achei aqui, o Nelson Motta foi indicado pelo Cacá Diegues, e aí ele falou que todo que trabalhava no Novo Última Hora, Tasso de Castro, Tato Taborda, Luiz Carlos Maciel, Celso Tiberê, Washington Novaes, na Praça da Bandeira, eram todos apaixonados pelo Samuel. E aí ele conheceu a Mônica, que é a primeira mulher do Nelson Motta, disse que estava saindo com o Samuel Weiner, mas o Nelson achou que não era nada de sério, caiu em cima dela, acabou namorando e casando, e só soube que depois o Samuel foi padrinho, mas que tinha ficado uma onça, porque quando ele leu as memórias, o Samuel não menciona a existência do Nelson Motta. Aí que ele soube que ele tinha ficado ofendidíssimo, porque simplesmente ele foi ignorado pelo Samuel Weiner. Histórias. Engraçado que a Mônica é que faz a reconciliação do Samuel com o Rubem Braga. Mas eu não sei não, que o Samuel ficou com... Está no livro do Nelsinho, esse de Culpa Lua, esse novo do Nelsinho, ele está contando isso. Acho que não. Tá... Uma diferença de idade muito grande entre o Nelson era um menino, né? Na época tinha 20 A Mônica era mais velha. A Mônica era mais velha que o Nelson. Ela era 5 anos mais velha. E, na época, o Samuel tinha 57. E o Nelson devia ser um menino. Foi. O Nelson entrou para a Última Hora criança, porque o pai dele era advogado da empresa. Então, nós trabalhamos juntos. Olha, foi incrível. Aquela passeata de 68, famosa, né, dos 100 mil, né? Nelsinho na frente, com aquela foto clássica, né? Nós ficamos 2 pessoas só na redação para editar o jornal. E o Nelsinho foi para a rua, o caderno, o suplemento, a gente não fez legenda. O Henrique Bernardo. Nós colocamos as legendas, eram as músicas do momento, e depois toda a imprensa copiou isso. Foi incrível. Eu vi o caderno, é incrível esse caderno. Aquilo foi feito já nos estertores, em 68, quer dizer. É uma loucura. E o Nelsinho na frente. Era um garoto. A gente escrevia sobre música. Nós tínhamos uma coluna que a gente criou, Nelson Motta, Sérgio Cabral pai, o velho Sérgio Cabral. O Nelsinho assinava Poder Jovem, né? Poder Jovem, é isso que eu acabei de estar olhando aqui. Samuel criou para ele. Criar isso, exatamente. Exatamente. O Samuel criou porque ele queria essa área jovem, queria a área da Zona Sul. Ele me botou de colunista social. Eu fazia coluna de clubes na Zona Sul e o Carlos Renato fazia da Zona Norte. Olha a cabeça desse cara para conquistar segmentos do público, né? Era incrível. Ele bolava o negócio e soltava. E era realmente um aprendizado com as pessoas. Você entrar numa redação e ver um João Saldanha, Nelson Rodrigues, ver um Otávio Malta, ver um Paulo Silveira, meu Deus do céu, ver Paulo aquele... Meu Deus, olha, são reminiscências boas e eu te agradeço. E não falo mais, pelo amor de Deus. E hoje em dia, entra numa redação... Dá para fazer um livro, hein, Moisés? Moisés, dá para fazer um livro, hein? Faz um livro, Moisés. Pois é. Acho que eu ia fazer um livro da história da Última Hora. Né? Depois do que você fez, não dá mais. Eu fiz do Samuel, não fiz da Última Hora. Pode fazer uma dobradinha, Carla e Moisés, para fazer um livro da Última Hora. Moisés. Hein? É mesmo. Pode fazer uma dobradinha com a Carla e fazer um livro, A Última Hora. Pois é, acho que devia fazer um livro. Aproveita, Carla, o Moisés está aí. Tinha que fazer a biografia do Moisés também. Não. Vamos lá, gente. Outro dia eu estava conversando com o Samuel também, que é o dono da livraria da Vila, e a gente conversou muito sobre essa questão do antissemitismo na vida do Samuel, assim. Porque se a gente pensar, né, qual empresário, qual barão de imprensa, qual milionário que não comete, né, faz concessões, estica a corda ética, né? A gente vê isso aí todos os dias. E com o Samuel, né, isso vem para frente, isso virou tipo, Samuel é controverso, Samuel é isso, Samuel é aquilo. Aí você pensa, gente,
né? Eu sempre fico pensando, será que se ele não fosse imigrante, pobre e ainda por cima judeu, ele teria sido tão combatido como ele foi, se ele tivesse nascido numa família rica, como nasceu Carlos Lacerda, ou como nasceu os seus E a resposta é não. Não, né? A resposta não. Então, assim, outro dia eu e Samuel, esse dono da Livraria da Vila, a gente estava debatendo isso, assim, como isso foi forte, né? Como isso determinou a forma como as pessoas o julgaram, né? Como ele foi julgado. Como ele, não, como são julgados, né? Como são julgados. As pessoas que têm uma ascensão social, uma ascensão através de polêmicas, porque um jornalista sempre é polêmico. Ele é qualquer pessoa julgada, entendeu? É julgada, criticada e rotulada, né? Então, acho que isso não é uma característica dele, é uma característica de qualquer pessoa. O jornalista é polêmico, é questionador, o bom jornalista é isso, né? Não, mas é questão do preconceito também, Beto, porque se o semanal não fosse negro... Isso é preconceito, mas se preconceito o semanal não só religioso. Negro, será que ele nunca teria é preconceito sido por ser pobre, por ser imigrante, por ser judeu, e por ser jornalista polêmico. Ele mesmo enfrentava barras por causa disso, que ele se superou. Isso gera polêmica, isso gera inveja. Ascensão gera inveja. A Ascensão gera muita inveja. E quando ela vem de um cara que tem esse passado, né? Essa trajetória, né? Porque se a gente vê assim, Samuel não fez nada que o Roberto Marinho não tenha feito. Com certeza. Pois é por aí. Entendeu? É aquela história. Ele conquistou, ele se fez pela polêmica, pela crítica, esse jornalismo combativo. Entendeu? É o que eu entendo. E isso gera crítica, gera polêmica, gera inveja, gera discriminação. Quando você tem uma ascensão, provoca uma discriminação. Entendeu? A pessoa olha de forma diferente. Se vocês, assim, o Moisés que já leu o livro pode falar um pouco, se vocês leem, assim, eu tentei reproduzir no livro toda a violência que ele sofreu, sabe? E ele sofreu uma violência, assim, acho que nunca houve uma campanha difamatória na imprensa de um jornalista como Samuel Weiner, né? Vou comprar amanhã o livro. A imprensa normalmente se protege, né? Um protege o outro, né? Os barões de imprensa meio se protegem. E eles uniram para destruir o Samuel. Então João Saldanha não passou por isso também? João Saldanha passou. Mas João Saldanha porque ele era comunista declarado. Porque ele era comunista, né? Pois mas João Saldanha não passou exatamente por esse processo também? Mas com Samuel não tem nem comparação. Não, é diferente, Gilda. Eu acho que é diferente. O João Saldanha ele era um jornalista comunista, mas ele teve uma ascensão como não teve uma ascensão empresarial como Samuel Weiner teve. Ele não ameaçava, o Samuel ameaçava. Exatamente. Você hoje do nada conseguir criar uma TV e brigar com os grandes empresários da televisão. Aí tem a concorrência, é diferente isso, eu acho. Mas eu acho que também não tem a menor dúvida que tem uma carga antissemita muito grande em tudo isso que ele passou. Se o próprio aí começa a cair tudo, né? Antes não tem uma tradição familiar no negócio, não tem uma tradição ser judeu. Aí começa toda a perseguição, né? Qualquer motivo é motivo de perseguição. E nós estamos falando aí de 1953, né? Ou seja, 8 anos depois do fim da guerra, né? Muito recente, não? Ainda estavam muito quentes, né? Então, assim, quando vocês leem, vocês vão perceber, assim, ele era chamado de judeuzinho, russo branco, em manchete de jornal. O pai dele se chamava Jaime Resch Weiner. E o Resch, parece que quando você traduz, é viado. Então, eles escreviam em manchete, Jaime Viado Weiner.
sabe? Era uma coisa assim de uma violência que vocês vão se preparem. O Lacerda era da tribuna de imprensa, né? Ele era o grande, e o Wagner tinha ligação com o Getúlio. E o Lacerda era um antigetulista, né? Tanto é que, quando Getúlio morre, o nego vai para cima do Lacerda querendo matar ele. Esse antagonismo do Lacerda e o Wagner era porque ele era getulista, o Lacerda era um anti-Getúlio? Então, tudo é motivo para isso. O Samuel e a história de Samuel Weiner e Carlos Lacerda eu brinco que é uma história meio amor e ódio, freudiana, shakespeariana, né? Um negócio meio confuso. O Lacerda e o Samuel, eles foram os melhores amigos, assim. Eles se conhecem em 1937, 1938. Ele, Maci Werneck de Castro, Carlos Lacerda, Samuel Weiner, Jorge Amado, Rubem Braga, Dorival Caymmi, eles eram uma turma muito unida, assim, tanto que o Samuel é padrinho de casamento do Dorival Caymmi, aí o Samuel é meio padrinho do filho do Lacerda, eles eram muito próximos mesmo. E aí o Carlos Lacerda, em 1939 ou 40, por aí, o Carlos Lacerda escreve uma reportagem sobre o Partido Comunista. O Lacerda era comunista, escreve uma reportagem sobre o Partido Comunista, e nessa reportagem o Partido Comunista emputece com ele, porque fala que com a reportagem ele entregou alguns nomes do Partido Comunista. Na verdade, ele nem cita nomes nessa reportagem, mas aparece que, a partir da reportagem, o Estado Novo conseguiu identificar alguns comunistas que foram presos, então o Lacerda é expulso do Partido Comunista. No momento que o Lacerda é expulso do Partido Comunista, ele e o Samuel começa o desentendimento dele com o Samuel, que acontecem um monte de pequenas coisas, assim, eles vão brigando aos poucos, sabe? Vão acontecendo vários episódios que vão afastando os dois. E aí, quando chega em 1950, o Lacerda já era de direita. O Lacerda, na minha opinião, ele tinha uma personalidade muito messiânica, né? Quando ele era de esquerda, ele era radical de esquerda, quando ele era de direita, idem. Aí ele vira meio carola ali, se liga na igreja e tal. E aí o rompimento dele e do Samuel definitivo se dá com a CPI, quando o Lacerda começa a mover os pauzinhos para derrubar o Samuel. Então, assim, na CPI, o Lacerda tem claramente dois objetivos. Ele quer destruir o Samuel Weiner, com uma fúria que vocês vão ler no livro, espero que vocês leiam, que é, assim, uma coisa inimaginável que alguém possa atacar o outro daquela forma, como o Lacerda atacava o Samuel, e o Samuel respondia na mesma altura, então é um negócio, assim, é uma guerra. E o Lacerda tinha dois objetivos: destruir um Samuel, um concorrente, ex-amigo, e que ele alimentava ali um ódio que vinha lá da briga do passado, que ele se sentiu abandonado pelo Samuel quando ele é expulso do Partido Comunista. Então ele vem alimentando esse rancor que explode em 1953 nessa CPI, e o objetivo final do Lacerda era provar que o Getúlio tinha financiado aquele jornal, portanto, era um caso de corrupção, e abalar o governo do Getúlio. Então, o Lacerda ali, ele mata dois coelhos com a cajadada só. Ele consegue minar a credibilidade do Getúlio, né? A crise que leva Getúlio ao suicídio, ela começa com a CPI da última hora, ela começa em 53 e culmina lá com a morte de Getúlio em agosto de 54. Então é isso, o Carlos Lacerda, ele alimenta esse ódio do Samuel aí durante anos, e quando é em 53 ele vê aquela oportunidade ali de destruir o Samuel e, de quebra, atingir o Getúlio. E aí ele move essa campanha completamente. E além do que o fato do Samuel ser um cara extremamente sedutor, como Moisés falou, isso também gera inveja, gera incômodo. Entendeu? Então ele é perseguido, principalmente pelo Lacerda. E o Lacerda,
Assim, óbvio que eu não estou aqui levantando nenhuma questão moral em relação ao Lacerda e o Samuel Weiner, mas quando você vê, parece assim, é um ódio tão visceral que você fala, só pode ser amor, gente, não é possível, porque era um ódio muito visceral. Assim. O Lacerda sempre nunca teve escrúpulos, né? Quando ele era inimigo mesmo, ele queria destruir, mas eu acho que o maior castigo para o Lacerda não foi o golpe e ele não ser sido escolhido presidente do país pelo golpe que ele apoiou. Né? Eu acho que esse foi o maior castigo da vida que o Lacerda podia ter. Podia ter, exatamente. E o Lacerda, o Nelson Rodrigues falava que ele era o assassino de um suicida, né? Ele era o assassino do suicida. Ele era um assassino de reputações, né? Ele era um cara que não tinha limite, né? Quando ele comprava uma briga, ele comprava, né? Ele tinha essa coisa messiânica mesmo, essa personalidade. Apesar de ter sido um excelente governador do Rio de Janeiro, né? Do Rio de E Janeiro. vai sair uma biografia dele agora, do Mário Magalhães. O Mário Magalhães, que fez o Marighella, vai estar fazendo o Carlos Lacerda. Vai sair em 2 volumes. Sai um volume, eu acho que no final desse ano, e o outro no... Mas pró ou independente da vida do Lacerda? Biografia. Eu acho que uma biografia, sempre o biógrafo nutre assim, uma certa amor pelo biografado, né? Eu acho que a coisa mais difícil quando você está fazendo uma biografia é você não ser advogado nem de defesa nem de acusação do personagem. Né? É difícil. Você ser imparcial. É difícil. É difícil porque você se toma de simpatia ali pela pessoa. Você acaba se tornando íntimo do biografado. Você se torna muito íntimo, né? Então é difícil, mas eu tentei manter um equilíbrio e eu tenho certeza que o Mário também vai tentar, embora para o Mário eu acho mais complicado que para mim, porque se manter indiferente ao Carlos Lacerda é difícil, né? Ame ou odeio. Tipo, você fala, nossa... Carla, desculpa que eu entrei uns 15 minutinhos atrasadas. Afinal, o Getúlio tinha financiado a última hora? Sim. Existia esse vínculo? O Getúlio, ele não financiou diretamente. Ele, como ele era muito esperto, ele abre as portas ali. Apresenta para quem precisa, né? Para quem precisa, exatamente. Entendi. Ele nem apresenta, ele deixa o Samuel usar o nome dele para conseguir. Por exemplo, os financiadores da última hora foram Ricardo Jafé, que era presidente do Banco do Brasil e uma das maiores fortunas de São Paulo, Evaldo Lodge, que era o presidente da Fiesp na época, Walter Moreira Salles. Lodge igual Marechal Lodge? Evaldo Lodge, L-O-D. Lodge, tá. Ele era um homem muito rico e presidente da Fiesp na época. Então, o Ricardo Jafé, o Ricardo Jafé, além de presidente do Banco do Brasil, ele era dono de um banco lá em São Paulo. Então, ele empresta dinheiro para Samuel sem as garantias devidas. Isso que gera CPI, porque os empréstimos do Banco do Brasil não tinham as garantias. Não é que o Samuel não pagou, inclusive ele pagou os empréstimos, mas os empréstimos não tinham as garantias formais ali de um banco. Sacanagem. E aí é o Walter Moreira Salles, que o Samuel consegue uma embaixada de Washington para o Walter Moreira Salles, e o Walter Moreira Salles, em troca, investe na última hora. E o Francisco Matarazzo, que o Francisco Matarazzo era inimigo número 1 do Chateau e viu interesse em fundar um jornal para bater de frente com Chateaubriand, tanto no Rio quanto em São Paulo. Então, são esses 4 investidores, Jafé, Lodge, Moreira Salles e Francisco Matarazzo. Juscelino Kubitschek ajuda ali, abrindo o Banco de Minas Gerais para dar empréstimos, e o Banco do Brasil também financia a última hora. Então, um time forte. Tudo porque era o Getúlio, né? Porque essas pessoas tinham interesse no Catete, tinham interesse no Getúlio, portanto, elas ajudam o Samuel a fazer o jornal. Se você tivesse que assim, colocar ideologicamente, Samuel Weiner é mais à esquerda, mais à direita, como é que era a posição do Samuel?
Olha, a formação do Samuel, como eu disse, ela vem da esquerda judaica dos anos 30, 40. Né? Ele era ali daquele movimento sionista, trabalhista, socialista, portanto, ele não era comunista. Samuel nunca foi comunista, mas ele tinha uma formação trabalhista muito forte. E ele carrega isso a vida toda. O Samuel, assim, ele pode ter... eu sempre falo isso, o Samuel é ideologicamente muito retilíneo. Quando você vê a trajetória de vida dele, ele sempre foi a mesma coisa. Ele sempre foi trabalhista e nacionalista. Ele foi isso em Diretrizes, ele foi isso na Última Hora, ele foi isso aqui em São Paulo, ele foi isso na Folha de São Paulo quando ele vira colunista. Ele nunca se desvia desse caminho. E essa formação vem dos anos 30, 40, da convivência dele com o sionismo trabalhista. Tanto que o Samuel Malamud fala no livro dele que a turma lá dos anos 30, 40, que é a turma do pai, do avô, né, do pai, do tio do Samuel, do irmão do Samuel, do Arthur Weiner, que era a ideologia se assemelhava, era muito mais semelhante ao Partido Trabalhista Inglês do que ao Partido Comunista Soviético, porque eles tinham a base ali de entendimento, tinha muito mais a ver com o Partido Trabalhista Inglês. E aí você lê coisas do Samuel, reportagens que ele publicava, artigos, e ele sempre cita o Partido Trabalhista Inglês, assim, como um norte. Uma referência. Ele, uma referência. Então, assim, ele nunca foi comunista. Ele sempre rejeitou o Partido Comunista, e o Partido Comunista sempre o rejeitou também, embora ele convivesse com muitos comunistas, a Última Hora fosse um ninho de comunistas, Diretrizes fosse um ninho de comunistas, ele, pessoalmente, nunca foi comunista, mas ele sempre foi trabalhista. Então, por isso, esse encontro dele com Getúlio aí nos anos 50, que aí é um Getúlio convertido à democracia e trabalhista, e o Samuel democrata e trabalhista. Então, eles se encontram ali nos anos 50. Mas é mais ou menos isso. Antigamente, eu acho que a esquerda era mais definida, é aquela história, é uma esquerda, não é a esquerda radical, vamos dizer assim, né? O Samuel, ele nunca foi radical, é uma coisa que todo mundo fala dele, assim, tipo, ele era muito amigo do Zé Luiz de Magalhães Lins, que é aquele banqueiro do Banco Nacional. Famoso, tudo, que financiava o Cinema Novo, financiava todo mundo. E o Samuel era muito amigo dele. Aí outro dia eu perguntei para ele, Zé Luiz, mas você era de direita, você estava lá, sobrinho do Magalhães Pinto, né? Inclusive ele que leva o recado do Magalhães Pinto pro Castelo Branco, no dia do golpe. Você era de direita, Samuel de esquerda, como é que era essa relação de vocês? Aí ele falou, olha, Samuel Weiner tem uma coisa que ele nunca foi sectário. E aí ele contou até uma piada, ele contou para mim que o Samuel costumava mandar uns livros comunistas para ele e assinar assim, para a nossa reunião, mas de piada, assim. Ele falou, Samuel nunca foi sectário, Samuel era um cara inteligente demais para ser sectário, assim, sabe? Era um cara que conseguia transitar na direita e na esquerda. Gostei dessa definição. Claro. Gostei disso. Inteligente demais para ser sectário, que eu tenho brigado muito por isso ultimamente. Inteligente demais para ser sectário, exatamente. Gostei. Zé Luiz falou várias vezes isso, assim. Como era bom conversar com o Samuel, sabe? Porque ele tinha uma lucidez política muito grande, assim. E o Jean... Ele é um cara muito bom de papo, né? Muito, né? Aquele cara que devia ser gostoso de sentar para tomar um chopinho com ele, trocar uma ideia com ele. Um cara que tem vivido muito, né? Imagina um cara que estava em Nuremberg, que estava em Israel, no nascimento de Israel, que estava na reconstrução da Iugoslávia, sabe? Um cara cheio de história, né? Muito vivido. Perguntar quem conheceu o Moisés, Samuel era bom de papo mesmo? Era meu patrão, eu não tinha isso tudo. Poucas vezes era uma relação de amigo. Mas você chegou a conversar com ele? Muitas vezes. Muitas, dezenas, centenas de vezes. Em casa. Quando casei, eu fui para a Última Hora, eu entrava na Última Hora às 4 horas da manhã. Vinha um jipe da Última Hora me buscar às 4 da manhã.
para fazer a primeira página da edição vespertina. Fazer a primeira hora. Ele criou o matutino. A última hora, naquela época, existiam jornais vespertinos e matutinos. Saíam de manhã e outros que saíam depois do almoço. Então, Samuel, o nascimento da última hora é vespertino, saía de tarde. Com Globo, Diário da Noite, à noite, me lembra mais, Carlinha. Enfim, de manhã era Correio da Manhã, O Jornal, Diário Carioca, enfim. Diário de Notícias. Diário de Notícias. E aí, quando ele cria a edição matutina, ele passou a ter 2 jornais no mesmo dia. Então, as rotativas não paravam, né? Era uma loucura. E eu fui fazer, eu já era da vespertina, eu entrava para fazer a primeira página da vespertina. Ou seja, eu entrava às 4 da manhã, vinha um jipe me pegar no ano do meu casamento, 67, e às 11 horas eu não tinha mais o que fazer. Caramba! Porque já ia para a rotativa a edição vespertina. Eu fechava, junto com outros redatores, garoto, 17, 18, nessa época eu já estava com 30, 29 anos, para fechar a primeira página. Isso já na segunda vez que eu voltei, né? E aí era uma vida incrível, incrível, incrível. Então tinha que arrumar 1000 coisas para fazer depois de 11h30, meio-dia, porque era uma vida completamente diferente. Isso levou alguns anos, né? E era incrível. E ele vinha, trabalhava com a gente, brincava, lia, e é uma história, rigorosamente um patrão que eu acho que todo mundo gostaria de ter. Ele dava um esporro, dizia, não quero esse título, tá uma merda, mas 2 segundos depois acabava aquilo. Era tudo completamente, porque é que nem a Carlinha disse, ele vivia para a última hora, quer dizer, a cabeça dele era o jornal, eram os jornais. Ele chegou a ter 7, né? 7. 7? 7. Era uma cadeia, era Rio, São Paulo, Porto Alegre, Recife, me ajuda, Minas, enfim. Era uma loucura, era uma loucura. Fazer gestão disso tudo naquela época, sem internet, sem fax. Você imagina o que era isso, né? Era uma loucura. E agora era prazeroso trabalhar, como em outros lugares que eu também trabalhei. Tem que ser prazeroso, é isso. Eu prometi não falar mais, não estou falando. Mas eu provoquei. A gente quer ouvi-lo, né? E tem uma coisa também assim da personalidade do Samuel, que o Samuel era um cara extremamente boêmio, A Danusa fala que assim, ele nunca foi um homem doméstico que chegou em casa. Ele virava à noite nas boates, ele amava a noite. E 5 horas da manhã ele ia ver o jornal rodar, levava todo mundo. Levava os convidados, saía da boate com os convidados e entrava na redação. Ele adorava ler o jornal saindo da rotativa e ele era viciadíssimo em anfetamina. Samuel começou a tomar anfetamina no pós-guerra lá, quando acabou a guerra. Os alemães, até conto isso nos livros, os alemães usavam para as guerras relâmpago, lá as Blitzkrieg dos alemães. Blitzkrieg, né? Não sei como é que fala. Uma droga que chamava Pervitin, que era uma anfetamina muito potente. E quando acabou a guerra, esse Pervitin ficou muito popular na Europa, né? E o Samuel chegou lá, o Samuel chegou na Europa no dia ou na semana, não me lembro, no livro está lá, que acabou a guerra. E a Europa em frangalhos, né? Tudo destruído, não tinha nem água, né? Ele conta lá que ele quebrou a cadeira para tirar as pernas da cadeira para fazer um fogo, porque ele foi morar num hotel lá em Montparnasse, na França, perto do cemitério, do lado do cemitério de Montparnasse. E aí ele descobriu o Pervitin ali. Ele detestava dormir, ele achava que dormir era uma super perda de tempo. Então, ele tomou Pervitin a vida inteira. Assim. Depois ele muda para o Captagon, que é um outro chamava Droga da Coragem,
E ele nunca dormiu, assim, ele frequentava a noite, ele era amigo de todo mundo, né? Ele era amigo do Sartre, ele era amigo da Brigitte Bardot, ele era amigo do Salvador Allende, ele era amigo do Neruda, ele era amigo do Rock Hudson, ele virou um jet setter internacional. Tanto que quando ele vai preso, o título do New York Times é assim, Sam in a Golden Cage. Sam na gaiola dourada. E ele é chamado de Sam no título do New York Times, assim. Ele era amigo de todo mundo, assim. Ele se tornou uma celebridade internacional. Ele tinha amigos assim, o Louis Malle era um super amigo dele, que é o diretor francês. Ele era esse cara, assim, esse cara que conseguiu ir para o mundo de uma forma que eu acho que não tem outro, né? Não tem outros. Os donos de jornal geralmente são meio ali dentro da redação, né? Ele não, ele era um cara mundano, muito boêmio. É isso. Ele tinha muito sotaque, Moisés? Nada, nenhum. Ele veio criança. Nenhum? Nenhum. Ah, veio criança? Ele chegou com 8 anos. Gente, eu vou ter que fazer uma operação aqui, que está acabando minha bateria. Eu vou ter que desligar esse abajur aqui e ligar o meu... Ligar a bateria. Vou ficar um pouquinho mais escuro agora. Desculpa, porque eu vou ter que ligar aqui, senão vai cair. Não, tudo bem, maravilha. Foi ótimo. Poxa. É uma delícia. Já estou me sentindo íntima do Samuel. Eu também. Já estou louca para ler o livro. Vou comprar amanhã. Acabar a pandemia e vamos marcar. Quem sabe a gente não consegue marcar outra vez pessoalmente, conversar. Vou adorar ouvir vocês. Maravilha, maravilha. Muito bom. Eu acho que é para a turma da comunidade judaica e principalmente para os jovens, eu acho muito interessante, porque conta um pouco da origem da comunidade no Rio. Acho ótimo isso. Como ela começa, como ela sofre, como ela evolui, né? Tá tudo ali nesse momento, né? Quando nasce a Praça 1, quando começa a Praça 1. Nossa, maravilhoso. Incrível mesmo. Carla, muito obrigada por você ter aceito o convite. Eu adorei esse convite, adorei nosso papo, adorei conhecer você. Obrigada mesmo. Aqui encantados com a história. Su, avisa quem é semana que vem? Quem é, hein? Eu já perdi. Semana que vem é o Rony Wrobel. Ronaldo Wrobel. Isso. E ele vai contar também dos anos 30, o nazismo, como os nazistas agiam de forma para persuadir as suas vontades, enfim, bem interessante o tema que ele vai trazer. E acho que vai ser bem bacana. Então, estamos convidando aí todos vocês, também segunda-feira, 9 horas, para estar aí com a gente.